Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Nunes e estamos de volta aqui trazendo mais uma videoaula para vocês sobre Excel, essa poderosa ferramenta da Microsoft, tá bom? E nessa aula nós iremos dar continuidade num assunto que iniciamos na nossa última aula, tá bom? Que nós vimos ali alguns conceitos sobre o que é uma parte de trabalho, o que é uma planilha, o que é um grupo, o que é uma ferramenta, tá bom? Se você não assistiu essa aula, vou deixar aqui ela no link. Vou deixar o link, melhor dizendo, na descrição do vídeo aqui, para que vocês possam estar acompanhando aí, tá bom? Então, dito isto, vamos à nossa aula. Então, a gente viu anteriormente sobre algumas ferramentas que está aqui, ó, neste grupo de área de transferência. A gente viu aqui sobre como recortar e como copiar. E vimos que tem o formato padrão, né, que é o Ctrl+C, e tem a opção de copiar como imagem também. E sobre essa questão de copiar como imagem, eu vou trazer um exemplo aqui para que fique bem explícito e didático o que eu senti que faltou um pouco em relação a esse modo aqui. Então, ó, novamente, ó, a gente seleciona o intervalo. Se você não viu, recomendo que você assista lá a aula anterior. E vou copiar como imagem. Temos aqui algumas opções. Vamos copiar aqui no formato padrão, tá? Ó, como mostra na tela e como imagem. Dá um OK. Deixa eu dar um Ctrl V, ó. Eu tenho esse formato de imagem que eu falei que ele é só aceito aqui no Excel. E no Paint, tá? Ele também aceita esse tipo de formato aqui. Porque se eu chegar aqui, por exemplo, no meu navegador, abrir meu Hotmail, por exemplo, ó, e tentar colar, ó, ele não vai. Tanto é que está desabilitado aqui, ó. Se eu chegar no meu Gmail agora, ele está a mesma coisa. Não consigo colar. Esse formato aqui não é aceito em diversas ferramentas. Tanto é que se eu chegar aqui novamente, ó, copiar. Se eu selecionar também aqui com cabeçalho, pessoal, também vai, tá bom? Ó. Chegar aqui, eu vou copiar no formato de imagem e escolher a opção, ó, como será na impressora. Aqui, se eu dar um Ctrl+V, eu consigo exibir e manipular essa imagem dentro do Excel. Se eu chegar aqui agora dentro do e-mail, ó, não consigo. A mesma coisa aqui no meu Hotmail, ó, não consigo. Voltar. Agora, se eu pegar aqui, ó, novamente, esse intervalo, digamos que você quer passar um relatório para o teu chefe, ó, copiar como imagem e o formato bitmap, esse formato aqui já vai ser aceito. Ó. Tanto é que se eu clicar aqui, ó, ou dar um Ctrl+V, ó, olha só que está habilitado. Ó. Se eu clicar, acontece a mágica, não é? Então, a mesma coisa aqui, ó. Colei. Olha só o relatório aqui sendo processado e enviado por e-mail. E aqui é só você fazer o que você precisa, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado agora bem claro e didático o que eu estava falando em relação ao modo de copiar com imagem que não aceita aí em algumas outras ferramentas. Tudo bem? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Nós vimos, pessoal, na aula anterior, como já foi dito aqui, opções de copiar e opções de recortar. O que eu quero trazer aqui agora são alguns conceitos sobre como eu posso estar colando. Então, ó, Ctrl+C, acho que todo mundo entendeu isso aqui. Todo mundo conhece a tecla de atalho de estar copiando. O grande jogo aqui agora é o modo que eu vou colar essas informações, tá bom? Se eu clicar aqui, ó, na minha célula G7, que é o endereço dela, ó, tanto é que aqui na minha caixa Gnome, ó, tem aqui, ó, G7, tá bom? É o endereço desta célula aqui. Colar, eu tenho aqui, ó, algumas opções. Vamos trabalhar nessa aula aqui, ó, essas 7 opções que temos aqui, tá bom? Se eu chegar aqui, ó, e clicar em colar, ela é a mesma opção que dá Ctrl+V, ou eu clicar aqui direto nesse botão aqui, ó. É a mesma coisa, tá? Posso clicar aqui direto, por exemplo. Eu colei. O que foi que eu fiz? Eu peguei essas informações que tá nessa intervalo aqui, ó. Não é uma tabela em si, a gente vai ver depois a diferença de tabela e intervalo. Então aqui é um intervalo. E note que ele copiou exatamente o que está aqui. Como é que eu faço para poder fazer outro ajuste? Uma pessoa que está iniciando agora, como é que ela faria? Ia pegar de coluna em coluna, ó, e arrastar para poder essas informações, ó, estar sendo exibida. Aqui já ainda está cortado, ó, tá bom? Alguém faria assim. Essa rasteira aqui, ó, acontece quando um número, tá? É apenas número. Quando ele não compõe, ele não consegue exibir na largura que está ali a minha célula. Então tem que fazer o quê? Ó? Aumentar um pouco a largura aqui, ó, que está em pixels. E olha só, eu consigo agora exibir. Mesma coisa aqui, ó. Só que não é tão produtivo. Imagine que você tem 20 colunas. Se você fazer isso aqui, ó, você vai perder um pouco de tempo, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Aí alguma pessoa que já tem um pouco mais de experiência, chega aqui, não, dá um clique duplo, ó.
nessa linha aqui que divide uma coluna e outra, ó, clique duplo, não foi, né? Clique duplo e um clique duplo nessa aqui, ó. Já ganha um pouco mais de tempo, só que isso aqui ainda não é tão produtivo. Deixa eu voltar. Como é que você faz de forma muito mais rápida? Seleciona a coluna inteira, tá? Ó, selecionei minha coluna G, H, então eu pressiono o mouse aqui, dou um clique, ó. Mantendo o clique pressionado, ó, eu arrasto as minhas colunas. Então eu fui do G ao K nesse exemplo aqui. Agora que eu estou com minha coluna toda selecionada, até a linha lá, 1.048.576, dou um clique duplo, ó. Eu dou um clique duplo, ele vai fazer o autoajuste para todos, tá bom? Então assim é muito mais produtivo. Então essa aqui, gente, é a forma padrão de se copiar, tá bom? Vamos voltar aqui. Até aqui, tá? Até limpar. Então, ainda aqui, ó, no formato de copiar, eu vou agora colar esses valores aqui, ó, como fórmulas. O que é que essa opção faz? Ele desconsidera, pessoal, formatação. Como assim? Aqui eu estou formatando com moeda. Aqui nesse formato aqui, ó, o zero à esquerda está presente, tá? Aqui também está com o formato de moeda. Note que ele não considerou o formato. Seleciona aqui, ó, dá um clique duplo, como a gente viu, ó, seleciona todo mundo e um clique duplo na coluna. Então aqui, ó, ele ajustou e trouxe para mim todas as informações sem estar ali fatiada, tá? Então está exibindo exatamente tudo que tem dentro daquela célula. E aí, a fórmula aqui, ó, ela está presente, ó. É uma forma de multiplicação, que é igual multi. Está multiplicando, ó, se você ver aqui, ó, as duas células estão selecionadas. Significa o quê? Estou multiplicando aqui, ó, 2.200 por 2, que é o valor total. Tá? Aqui é uma tabela de vendas, que eu criei aqui só para simular. Então aqui, ó, aqui tem a coluna de vendedor, produto, o valor unitário, a quantidade que foi vendida e o total, tá? Então é esse multiplicado por esse que dá o total da minha venda. Bem simples aqui. Mas o que importa é, essa opção de colar, eu colo apenas a informação do texto, desconsiderando a formatação, tá? Pode ser interessante para você, se você quer aplicar outra formatação, para não estar retirando, né? Selecionando aqui, ó. Eu venho aqui, eu tirar aqui o fundo, eu posso estar tirando, ó, sem preenchimento, posso estar tirando aqui, ó, sem bordas. Então, é isso que essa fórmula está fazendo, ó, tirando negrito. Aqui, ó, tá no formato de moeda, ó. Pega aqui, ó, geral. Então, ele está fazendo isso, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Só que ele está fazendo isso de uma forma aqui bem rápida, porque existe uma função já, existe um recurso, uma ferramenta que faz isso pra gente, tá? Eu clico no botão, ele já faz isso. Então, vamos dar continuidade aqui a outra opção de colar valores, tá? Aqui ao lado ainda na coluna G7, vamos escolher aqui agora a terceira opção, ó. Nessa aqui, pessoal, note que ele copia a fórmula e o formato. Como assim? Seleciono minha coluna, todas as minhas colunas, né? Clique duplo. Note que na anterior não tinha zero à esquerda e não tinha o valor no formato de moeda, tinha apenas o número. Nesse caso aqui, ó, ele trouxe o texto sem formatação, mas trouxe a informação dos números, ó. Então aqui eu tenho zero à esquerda, que não tinha na outra opção, e nessa aqui tem o formato como moeda. Então é isso que essa opção de colar faz, tá bom? Então vamos voltar aqui e vamos para a outra opção de colagem. Clico aqui e tem essa outra opção aqui, ó, que ela mantém toda a formatação original, que é basicamente a mesma coisa e exatamente a mesma coisa que o nosso Ctrl V. Olha só. Então aqui não tem nada de novo. Ela faz a mesma coisa que esse botão aqui, ó, tá fazendo, tá? Não sei por que teve essa duplicidade, mas tá aí. Vamos agora aqui ver a nossa quinta opção de colar, que é essa opção aqui, ó. Qual a diferença dela? Ela traz as informações, tá? Com exceção das minhas divisões de colunas por linhas. Sabe aqui, ó? Aqui eu tenho, tá? As nossas linhas de grade ou as nossas bordas e aqui não tem. Então é só isso que ela desconsiderou, tá? Ela pegou o formato aqui do fundo azul, letra branca em negrito, aqui destacado também com azul um pouco mais claro, negrito, tá? Formato de moeda, zero à esquerda. Então a única coisa que não foi colada aqui foi as linhas de borda. Porque se você quiser fazer esse tipo de processo, você já pode escolher a opção de colar, porque digamos que você queira colar e não quer as linhas de borda. Pronto, essa aqui é a opção de você estar fazendo isso, tá bom? Agora vamos para essa opção de colagem aqui, ó, que eu acho também bastante interessante. Note que todas as outras opções de colagem, eu tinha que estar ajustando a coluna.
Nessa aqui, ó, sexta opção, automaticamente, o que ela faz? Ela cola e já faz um autoajuste das colunas, pessoal. Então, é muito interessante também, ó. Você não precisa estar lá colando e depois estar ajustando. Você vai lá, copia e escolhe aqui, ó, a sexta opção, que ela já cola ajustando as colunas. Então, a gente já ganha um tempo aí, não tendo que voltar depois e estar ajustando a coluna. Porque foi o que ele fez? Ele colou, também ele guardou aqui, ó, a distância que essa coluna tem de largura, né? Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, e aplicou também para as demais. Então, é diferente chegar aqui, ó, e escolher essa opção, ó. Tá vendo? Ela não memorizou e aplicou a largura da coluna. Nessa aqui, ó, ela já memoriza e aplica. Note que tem diferença, tá? Então aí, se você tiver interesse, essa é uma opção também de estar colando, tá? E a última opção, pessoal, de colagem é esta aqui, ó. Colar transpondo. O que é que ela está fazendo? Note que as informações aqui, ó, elas estão em colunas, ó. Vendedor, coluna A, produto B, valor C, quantidade D e o total na coluna E. Aqui não, ó. Todos eles estão em uma única coluna. Na coluna G. O que teve de variação aqui foi a linha, ó. Aqui é G7, aqui é G8, aqui é G9, aqui é G10 e aqui é G11. A mesma coisa aconteceu, ó, com os valores pertencentes a cada coluna, tá? Como aqui cada coluna tinha um vendedor aqui, ó, aqui agora está em linha, tá? Então essa coluna aqui, ó, ela cresce na vertical. Ou seja, à medida que eu for colocando aqui novas informações, ó, ela vai crescer nesse sentido, ó. Ela vai crescendo por linha. Então a minha vertical ela vai se expandindo. Neste outro exemplo aqui, ó, quem está ganhando mais espaço é quem? É a minha coluna, tá? Coluna ST, o que não é tão interessante, porque é melhor você visualizar uma tabela ou um intervalo que ela cresce nesse sentido, ó, tá? Na vertical, como normalmente é feito, do que uma tabela ou um intervalo que ela cresce nesse sentido aqui, ó. É um pouco interessante, tá? Até porque eu tenho muito mais linhas do que colunas, tá? Eu tenho apenas de 6.000 colunas, valor aproximado, mas em linhas eu tenho mais de 1 milhão. Então, é muito mais interessante você ter informações que crescem nesse sentido aqui, tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui nessa aula de hoje. Vimos aqui algumas opções de colagem. E na próxima aula, nós vamos dar aqui continuidade, ó, contemplando aqui outras opções de colagem, tá bom? Então, ficamos por aqui. Desejo você um forte abraço. Se você gostou do vídeo, curta aí o nosso vídeo, compartilhe, comente, tá? Já deixa aqui o que você gostou, o que a gente pode estar melhorando aqui, tá bom, pessoal? Então, conto com vocês aqui na nossa próxima aula e um forte abraço. Tchau, tchau.